Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Márcio Caniello, professor titular de Antropologia da Universidade Federal de Campina Grande, a UFCG. Sou graduado em Ciências Sociais pela Universidade de Brasília, mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e doutor em Sociologia pela UFPR. Muito obrigado por acessar esse vídeo, uma produção da equipe do projeto de extensão Divulgação Científica da Antropologia em Plataformas Digitais, em parceria com o Lab Libras. Você que já conhece o nosso trabalho, dá logo o seu like. E você que está acessando o canal pela primeira vez, por favor, se inscreva e clique o sininho, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Qualquer dúvida, observação ou crítica, deixe o seu comentário que teremos a maior satisfação em responder. E, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que possam se interessar pelo assunto. Hoje vamos dialogar sobre a trajetória de vida, as ideias e a obra de Kurt Nimoyandaju, denominado por Peter Schroeder, autor do verbete sobre ele na Enciclopédia de Antropologia da USP, como um personagem-chave da antropologia brasileira. De fato, Nimoyandaju foi um antropólogo indigenista pioneiro no nosso país, onde desenvolveu suas atividades de campo desde os primeiros anos do século XX até a sua morte em 1945. Autodidata, tinha uma personalidade aventureira e controvertida, mas foi um etnógrafo detalhista e um pesquisador prolífico, que deixou um importante legado para a antropologia brasileira. Vamos conhecê-lo? Bom, pessoal, quero dizer que essa videoaula ela se baseia, nesses dois textos de referência, As Políticas da Antropologia, o caso de Kurt Nimoyandaju, de Patrícia Donati, e como já citado Peter Schroeder, que é o autor do verbete sobre o Nimoyandaju na Enciclopédia de Antropologia da USP. Essas referências eu vou deixar na descrição do vídeo os links para você poder acessar essas referências. Bom, as fotografias, eu subi aí do catálogo virtual da exposição fotográfica Retratando Kurt Nimoyandaju, de Helena Welper, que também eu vou deixar o link aí para vocês na descrição do vídeo. Bom, pessoal, Kurt Nimoyandaju era alemão, nascido Kurt Ankel, e o nascimento dele é 1883 em Iena. Bom, ele perdeu os pais muito criança e foi criado pela sua avó e posteriormente pela sua tia. Ele se interessa pelos povos indígenas desde da mais tenra infância, Como diz Egon Schaden, que o conheceu, alemão também, antropólogo, uma referência aí também na teoria antropológica brasileira, que escreveu muito sobre ele, foi contemporâneo do Nimoyandaju, diz ele que na infância o Nimoyandaju já organizava aí pandilha de índios, como diz o Schaden, que era praticado nos bosques de Iena, tá certo? E aí surgiu o interesse dele em viver entre os indígenas. Bom, sobre a educação dele sabe-se muito pouco, Ele concluiu o ensino médio ou básico na Alemanha e logo que ele concluiu o ensino básico, ele era órfão, ele teve que trabalhar, E foi contratado, foi empregado numa fábrica de instrumentos ópticos e lentes. E um detalhe interessante é que ele passava muito tempo, o tempo livre dele, exatamente na biblioteca dessa fábrica, onde ele lia sobre os indígenas da América do Norte e da América do Sul. E, claro, e aí ele foi desenvolvendo esse interesse pelos indígenas sul-americanos e norte-americanos. Paralelamente a isso, e essa foto mostra esse detalhe, na juventude dele, ele praticava tiro ao alvo nos bosques de Iena, já se preparando para ser um aventureiro, um expedicionário entre os indígenas. Bom, em 1903 ele vem para o Brasil. A irmã dele compra uma passagem para ele, e ele comunica aos amigos que
não iria se alistar, não é? No serviço militar na Alemanha e viria para o Brasil. E realmente ele veio para o Brasil em 1903 e se fixa em São Paulo, né? Que é o primeiro local em que ele mora no Brasil. Já em 1904, ele participa de uma expedição no território do povo coroado, não é, que supostamente teria capturado um missionário. Bom, por ter, né, um caráter essencialmente punitivo essa expedição, o Curti Numendajú não a cita em nenhuma circunstância. Bom, em 1905, aí ele começa as suas atividades como etnógrafo, se empregando como ajudante de cozinheiro, né, na Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo, que era responsável, né, por fazer levantamentos de campo naquele momento. Então ele se emprega como auxiliar de cozinha e faz a sua primeira expedição, né, aos índios Caingangue, né, e também aos índios Guarani, já em 1905. Bom, o que acontece? Em 1905 ele faz essa expedição e acaba se instalando entre os Guarani. Ele mora durante 2 anos entre os indígenas Guarani, tá? Ali da etnia Popocuva, tá certo? Né? E acaba, né, sendo adotado, segundo ele diz, né, por uma família Guarani. Está aqui uma foto, né, da família que o adotou, né, e que teria, né, o chefe dessa família, né, dado o nome de Nimoendaju para ele. Tá certo? E ele passa, a partir daquele momento, a se autodenominar, então, Curti Nimoendaju, e não mais se refere ao seu sobrenome alemão. E o próprio Nimoendaju descreve o significado desse seu nome, não é? Dizendo que é exatamente fazer moradia. Tá? E essa acepção foi confirmada pelo grande Arion da Linha Rodrigues, que é o maior filólogo, não é, e linguista brasileiro, concordando com essa tradução do nome Nimoendaju. Bom, a partir, né, desse processo, ele continua, né, desenvolvendo essas atividades de campo e acaba indo para uma expedição, digamos assim, a expedição mais importante depois dessa passagem dele, né, para essa moradia dele entre os Guarani, tá certo? Em direção ao povo Caingangue, que havia um conflito, né, entre o povo Caingangue e os funcionários da Estrada de Ferro noroeste do Brasil, né, ali naquela área ali do Pontal do Paranapanema, no oeste do estado de São Paulo, para onde, né, estavam se deslocando a Estrada de Ferro naquele momento. Bom, e nesse ano ele publica aí o seu primeiro artigo sobre os indígenas brasileiros num jornal alemão, né, o Deutsche Zeitung, que ainda existe até hoje, né, esse artigo vai despertar o interesse do Hermann von Ihring, que era o diretor do Museu Paulista. Os museus, naquele momento, tinham um papel fundamental para a antropologia brasileira. Por quê? Porque as ciências sociais ainda não eram institucionalizadas no Brasil. E eram nos museus em que essa atividade se desenvolvia. Por exemplo, no Museu Nacional, no Museu Paulista e no Museu Geld. Então, o von Ihring o convida a trabalhar com ele. Bom, em 1909, ele faz a sua primeira expedição, né, pelo Museu Paulista, dirigida exatamente ao oeste de São Paulo e também ao sul do estado de Mato Grosso, com a finalidade de pesquisar os sobreviventes das populações Oti, Caingangue, Ofaié e Terena. Bom, e ele tem um excelente desempenho, sob o ponto de vista aí, do Museu Paulista, tá certo? E ele acaba sendo contratado pelo SPI, o Serviço de Proteção aos Índios, né, que depois seria transformado na FUNAI, né, quer dizer, o órgão de tutela dos indígenas brasileiros. E ele assume o posto em 1910, entre 1910 e 1911, né, de auxiliar de sertão no SPI, e é designado para o processo de
pacificação. É um eufemismo que é utilizado, tá certo? Né, dos povos Caingangue e Guarani, né, povo, inclusive, que ele se denominava como um pertencente a partir, né, da adoção dele pelaquela família Guarani. E, em 1912, ele realiza a concentração do povo Guarani e também outros povos que ali viviam no posto indígena de Araribá. Importante lembrar dessa palavra, posto indígena Araribá. Bem, é bem verdade, como diz, né, Koguruma, que eu não conheço esse autor, na verdade, tá certo? Mas é citado pela Donati, e ele diz o seguinte: a construção da estrada de ferro noroeste do Brasil marcou as últimas manifestações de resistência caingangue contra a ocupação de suas terras, bem como deixou o registro implacável das terríveis atrocidades praticadas pelos cruentos propagadores da civilização moderna pelos sertões do interior do estado de São Paulo, como, por exemplo, o envenenamento do suprimento de água das aldeias com estricnina, ou então a disseminação propositada de doenças pelo abandono de roupas de pessoas contagiadas por moléstias infecciosas em locais onde seriam facilmente apropriadas pelos indígenas. Essas táticas terríveis foram adotadas desde o início do processo, de colonização do Brasil pelo colonizador. Esse processo foi um processo, evidentemente, marcado pelo genocídio. E a gente vê as mesmas táticas sendo empregadas em pleno século XX. O envenenamento de uma fonte de água. E essa tática de você deixar uma roupa de alguém que teve gripe, por exemplo, e o indígena pega e se infecta todo mundo, e eles não tinham, pelo menos naquele momento, defesas do organismo preparadas para combater aquela moléstia. É como é a mesma coisa que ocorreu com a nossa sociedade com a epidemia da Covid, com a pandemia da Covid. Você não tinha defesas nos nossos organismos, a gente teve aí 2 anos de isolamento social. Então, essa tática do contágio é uma tática que foi muito usada nesse processo de contato entre os brancos e os indígenas na sociedade brasileira. O próprio Darcy Ribeiro, está uma foto aí de indígenas caingangue aí no início do século XX, essa foto não é uma foto lá da Velper, é uma foto que eu baixei aí na internet, tá certo? Mas para citar o Darcy Ribeiro, o grande Darcy Ribeiro, que é uma referência no pensamento, no estudo sobre os povos indígenas brasileiros. E o que o Darcy escreve? Ao perceberem que os seus recursos tecnológicos e mesmo seus seres sobrenaturais eram impotentes diante do poder da sociedade branca, os caingangue perderam a crença em sua sociedade. Esse é um exemplo clássico do que nós antropólogos chamamos de apatia. A perda de confiança na sua própria cultura leva até a própria morte das pessoas, por várias questões, inclusive por depressão. Então, continua o Darcy Ribeiro. Muitos abandonaram a tribo, outros simplesmente esperaram a morte que não tardou. Bom, diante disso, a gente se pergunta, o esforço, então, do Curti-Nemendaju foi um esforço vão? Quer dizer, mesmo a partir desse processo de pacificação, a chegada da sociedade ocidental naquele território significou a extinção desses indígenas? Eu digo que não. Por quê? E aí nós trazemos um dado atual, a partir do censo realizado aí em 2022, então estou aqui, G1 e tal, tem essa manchete. Conheça Avaí, a cidade mais indígena do estado de São Paulo. Ali
tem, né, Memória e Identidade Araribá. Lembra? Posto indígena Araribá, tá certo? Então, em torno desse posto indígena, né, nós temos hoje 4 aldeias. A aldeia Copenoti, né, na qual vivem as etnias Terena e Caingangue, a aldeia Equeruá, indígenas Terena, a aldeia Nimoendaju, em homenagem ao Curte, né, indígenas da etnia Guarani, e a aldeia Tereguá, onde vivem indígenas das etnias Terena e Guarani. Ou seja, com todas as suas contradições, nós sabemos que houve, né, em relação a esse processo de contato da sociedade indígena com a sociedade branca, né, com o processo de genocídio, né, com todas essas táticas cruentas que foram desenvolvidas, houve a sobrevivência desses indígenas, né, que hoje tem uma população de 650 pessoas. É pequena? É pequena, mas esses indígenas não desapareceram. E a gente reputa isso exatamente a uma política pública desenvolvida no início dos anos do século XX no Brasil pelo SPI, né, que foi criado pelo lendário Marechal Rondon, né? Então, com todas as suas contradições, a ação do Curte Nimoendaju, instalando aquele posto indígena em 1912, não é, significou exatamente um espaço, um território para que essas etnias não desaparecessem completamente, como muitas outras desapareceram, né, no processo do contato interétnico na sociedade brasileira. Bem, depois o que ocorre é que, não é, após ele terminar esses trabalhos de pacificação aí, dos Ofaé, dos Guarani, dos Cangá e Caiguá, do sul do Mato Grosso, e também entre os Caingangue, que a gente já citou, ele, enquanto auxiliar de sertão, é promovido pelo SPI e vai morar no Rio de Janeiro, onde ele começa a trabalhar no Ministério da Agricultura. Não durou muito tempo, né? E ele acaba se transferindo para Belém do Pará, onde ele vai viver o resto da sua vida e se vincula ao Museu Gueld, como eu disse, que era o espaço, né, de desenvolvimento da etnografia, da etnologia e da antropologia naquele momento. Bom, em 1914, pessoal, o Nimoendaju finaliza os seus estudos, né? Então, até agora, o que a gente tem dito? Né? O Nimoendaju indigenista, né, que vai para a linha de frente levar uma política pública de proteção àqueles indígenas. E aqui, em 1914, se revela o Curte Nimoendaju, antropólogo, né, que ele termina, não é, finaliza os seus estudos, né, de 5 anos de pesquisa de campo etnológica ali entre os Guarani e vai publicar, né, a sua monografia em alemão, tá certo? Na qual ele levanta a hipótese da busca da terra sem mal ou da terra sem males como um elemento central do ethos do povo tupi-guarani. E aqui eu quero abrir um parêntese. Realmente, na minha tese de doutorado, eu estudo, né, a formação da sociedade brasileira entre os séculos 16 e 17, a tese que eu defendi lá na UFPE, sob a orientação do professor Josimar Jorge Ventura de Moraes, né, a gente pensando a origem, né, dos povos tupi na sociedade brasileira. Porque quando os portugueses chegaram ao Brasil, o que acontecia? Você tinha ali toda a costa brasileira, né, dominada por povos de língua tupi. Nós temos aí 4 grandes troncos linguísticos, né, entre os indígenas brasileiros, que significam culturas diferentes, né? E dentro desses troncos várias línguas e também outras línguas. Mas os tupi dominavam a costa brasileira, tá? E eles tinham chegado ali não fazia muito tempo, né? E eles, né, e a origem dos tupi hoje, né, existem geneticistas da equipe da professora Runemeyer, né, que estão trabalhando o genoma das populações indígenas brasileiras, identifica a origem, né, dos povos tupi exatamente na Amazônia, entre os rios Tapajós e Madeira ali, mais ou menos. E a partir dali, esses indígenas, eles saem do seu local de vida e vão migrar pelo Brasil.
né? Uma parte vai seguir em direção a leste, chegando até a Ilha do Marajó e dali descendo, nordeste abaixo, norte e nordeste abaixo. E a outra face vai sair dali a oeste, então vai margeando ali o Paraguai, que inclusive a língua, né, nativa do Paraguai é o Guarani, né, e vão ocupando ali o Paraguai, o Mato Grosso, tá certo? Chegando até o litoral aí do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, etc. Bom, e esses povos, eles se deslocavam, né, e a gente diz isso, né, completando esse nosso parêntese, porque antes dos indígenas tupis chegarem na costa, existiam outros povos, outras culturas ali, que deixaram os sambaquis, que são, né, o lixão dessas populações, que eram populações costeiras, né, que se alimentavam de frutos do mar, e, né, todas aquelas conchas, né, de marisco e tal, eles iam depositando num determinado local, onde depositavam também, por exemplo, implementos de pedra, cerâmica, restos de cerâmica, etc. Então, existe uma evidência desses povos, que, aliás, tinham uma cultura material bastante desenvolvida, inclusive uma cultura de implementos de osso, etc., anzóis de osso, enfim, era uma cultura bastante sofisticada em termos materiais, mas esses povos, os povos dos sambaquis que deixaram, né, esse registro arqueológico, eles foram praticamente dizimados pelos tupis. Né? Bom, e eu discutindo aí na minha tese, né, essa dispersão tupi, que os antropólogos chamam de dispersão tupi, né? Por que eles tiveram tanto sucesso nessa dispersão? Primeiro, eles eram navegadores fluminenses extraordinários. Então, eles vinham descendo os rios, né, navegando, construíam canoas e tal, vinham navegando. Eram exímios guerreiros. Né? Isso aí depois, os cronistas que tiveram aqui no século XVI registram isso com muita clareza. Né? E o elemento central é o profetismo tupi, exatamente essa busca da terra sem mal, ou seja, a busca do paraíso na terra. Né? Bom, então veja, está aqui o frontispício, né, desse livro, da monografia do Nimandaju, publicada em 1914 em Berlim, e recentemente, não tão recentemente assim, mas já na segunda metade do século XX, anos 70, 80, a Helene Clastres, né, uma antropóloga francesa, né, escreve um livro cujo título é exatamente A Terra Sem Mal, né, confirmando a hipótese do Kurt Nimandaju. Né? Então, Alfred Métraux, inclusive, que, né, foi um contemporâneo do Kurt Nimandaju naquela época, antropólogo também, importante francês, né, se radicou na Argentina, mas chegou a fazer pesquisa no Brasil, né, ele registra essa hipótese como uma prova histórica e haveremos de concordar com ele. Né? Aliás, a Helene Clastres confirmou. E o Eduardo Vivier de Castro, que é um antropólogo contemporâneo, nosso professor do Museu Nacional, e é um dos maiores especialistas em povos tupis contemporâneo, né? Ele é uma pessoa extremamente respeitada. E ele considera que essa monografia do Nimandaju é o que funda a etnologia guarani no Brasil. Agora, para vocês terem a ideia, né? Essa obra só foi traduzida e publicada em português mais de 70 anos depois da sua publicação, né? Mas ela é considerada uma das obras mais importantes da etnologia brasileira. Então começa a surgir aí o Nimandaju antropólogo. Bom, pessoal, e aí ele vai juntar essas duas características, né, de pesquisador e de pacificador, ou a gente pode usar o termo que se usa hoje em dia, de indigenista, e ele vai articular essas duas habilidades, não é? E vai desenvolver mais de 50 expedições, mais de 50 trabalhos de campo no Brasil. Então tem alguns exemplos aí. Entre 1915 e 1916, não é? Ele
faz uma expedição ao povo Tembé, Santo Antônio do Prata, no sul do país, entre 1916 e 1919. Estou preservando aqui o eufemismo, porque era a categoria da época. Temos que relativizar isso, tá certo? Mas ele pacifica os povos Juruna, Cipaia, Curuaia, Arara e Caiapó, e, paralelamente a esse processo, né, de pacificação, ele começa a organizar coleções etnográficas, ou seja, coletar artefatos da cultura material desses povos, né, e ele passa a vender essas coleções para museus ao redor do mundo. A gente vai depois tem uma observação em que se diz que naquela época essa era uma coisa legítima, hoje já não é, mas a coleta do acervo etnográfico fazia parte do trabalho do antropólogo naquela época. E ele tinha que sobreviver de alguma forma. Quem financiava as pesquisas etnográficas e antropológicas do Nimandaju? Ninguém. Ele tinha o salário dele, que ele tinha lá no museu, um pequeno salário lá no SPI, e ele usava, né, essa comercialização que tem dois lados. Então uma certa exploração em relação aos indígenas, pode ser. Né? Mas, por outro lado, a preservação dessa cultura material foi importantíssima, inclusive como um critério de identidade para esses povos. Né? Você olhar no museu, o próprio povo, né, cujos antepassados produziram aqueles artefatos, os encontra no museu e ali ele reencontra a sua identidade. Né? Porque muitas vezes a gente imagina que as sociedades indígenas, não existe mudança nas sociedades indígenas. É claro que existe. Existem processos de mudança, tanto endógenos quanto exógenos nas sociedades indígenas. Né? E, claro, em função desse contato terrível com a sociedade ocidental, muito disso se perdeu. Né? Então, a organização dessas coleções etnográficas, embora a gente, né, tenha, de certa forma, um olhar crítico sobre elas, ela propiciou também que essa cultura material fosse preservada em vários museus, tá certo? Bom, em 1920, ele é nomeado cientista-chefe da seção etnográfica do Museu Emílio Gueldio, que é um reconhecimento pela expertise dele, né, tanto como antropólogo como, inclusive, arqueólogo, que ele faz escavação arqueológicas lá no litoral do Pará, em Marajó, que tem ali, não é, uma riqueza arqueológica muito grande, exatamente pela cerâmica marajoara, né, que ele tem um papel importante nisso aí, tá certo? E, né, e ele comercializa essas coleções aí, principalmente com museus da Alemanha. Bom, em 1922, pessoal, tá certo? No dia 19 de abril, que é considerado o Dia do Índio, né, ou o Dia do Indígena, ou o Dia dos Povos Originários, como a gente prefere dizer atualmente, ele inaugura o posto indígena do povo Parintintim. Em relação aos Parintintim, tá certo? Né, nós temos aí uma citação da Donati, que muitas vezes, né, esse texto base aí, né, que eu vou até inclusive deixar, né, o link aí para vocês baixarem esse texto. E esse texto, para fazer mais um parênteses, está disponível na Biblioteca Digital Curte Nimandaju, mantida pelo Instituto Socioambiental, que tem um acervo extraordinário, não só do Curte Nimandaju, mas da etnologia indígena brasileira como um todo. Então, vou deixar também o link aí para você, qualquer obra que você queira, de etnologia indígena brasileira, de antropologia indígena brasileira, tem nesse repositório. E foi lá que eu baixei o texto. Mas o que diz a Donati? Após a pacificação dos Parintintim, aqui nós temos uma foto, né, de um indígena Parintintim na década de 1920, exatamente quando Nimandaju estava lá fazendo o seu trabalho. Diz ela, após a tal pacificação, foi notável o declínio populacional e cultural desse povo. A aceitação de relações pacíficas com o mundo dos brancos foi o passo inicial para a sua destruição.
Mas será que os Parintintim foram realmente dizimados? Mais uma vez, a resposta é não, né? E aí eu trago uma foto que eu também, né, baixei do Instituto Socioambiental, que é a grande referência sobre os povos indígenas brasileiros. Hoje em dia é o Instituto Socioambiental, que, aliás, esse instituto publica frequentemente catálogos com todas as etnias indígenas brasileiras. Isso está disponível, inclusive, na internet, tá certo? Mas eu baixei essa foto lá, né? Festa do Guerreiro, seja bem-vindo e tal, né? E o que diz o Instituto Socioambiental? Quando os Parintintim foram pacificados, seu território se estendia da região leste do Rio Madeira até a boca do Rio Machado, a leste do Rio Maici, ou seja, uma área imensa. Hoje, a maioria da população, cerca de 500 pessoas, uma depopulação claramente observada, sim, houve um processo de depopulação gravíssimo, mas não houve o extermínio desse povo, né? Ele diz, hoje a maioria da população, cerca de 500 pessoas, habita em 2 terras indígenas no município do Humaitá, no estado do Amazonas, totalizando cerca de 450 mil hectares. Ou seja, a ação do Nimoendaju ali, a ação do SPI ali, com todas as suas contradições, propiciou que o território fosse garantido para esse povo, o mínimo que seja, tá certo? Mas garantiu a sobrevivência cultural e física, pelo menos de parte dessa população. O que não é desculpa nenhuma para a gente ter uma abordagem extremamente crítica em relação, né, à abordagem que a sociedade nacional fez a esses indígenas historicamente. Os Parintintim são um exemplo de um processo que foi geral na sociedade brasileira. É um processo cruento. O próprio Darcy Ribeiro diz que a civilização brasileira é uma máquina de moer gente, e ele tem razão em relação a isso. Mas hoje nós temos uma população indígena que cresce no Brasil. Hoje nós temos mais de 400 etnias indígenas no Brasil. Então, essa contradição, ela teve resultados também positivos, e a ação do Nimoendaju nesse sentido, tá certo? A gente tem que louvar essa ação, pelo menos sob o meu ponto de vista. Trago aqui 2 fotos, né? O Nimoendaju, tá ele aqui, com índios Canela, em 1935, daquela exposição fotográfica. E essa foto extraordinária do cacique Raoni Caiapó, uma das maiores lideranças indígenas brasileiras, né? Uma referência para todos nós, né? Para os povos indígenas, para a nação brasileira, não é? Para a antropologia brasileira, para a luta dos indígenas, né? O grande chefe Caiapó, o Raoni, né, que está ali sendo recebido pelo Macron em 2023, né, e o Raoni é Caiapó, que foi pacificado por Curti Nimoendaju. Então, né, é mais uma evidência de que a ação do Nimoendaju não foi uma ação debalde, foi uma ação que trouxe resultados positivos. Bom, como eu disse, né, uma das características importantes dessa personalidade multifacetada, que é Curti Nimoendaju, é ele ser o colecionador acadêmico, né? Então, veja bem, o que acontece? Em 1922, o Nimoendaju é eleito membro da Sociedade dos Americanistas de Paris, né? E passa a publicar frequentemente artigos nessa sociedade extremamente prestigiosa. Bom, entre 1921 e 1923, ele organiza várias coleções etnográficas e comercializa como Deu de Gotemburgo, onde ele vai conhecer Nordeskjold, que foi um etnólogo importantíssimo, influenciou, inclusive, Levi-Strauss cita muitas vezes Nordeskjold, né, que se encanta com as coleções etnográficas do Nimoendaju, tá certo? E ele começa a organizar também coleções para o Museu Nacional, lá da Quinta da Boa Vista, aquele que sofreu o terrível incêndio há pouco tempo atrás, onde eu fiz o meu mestrado, né, que é uma referência para a antropologia brasileira.
Tá? E é importante dizer que não existia apenas o interesse comercial do Nimandaju e tal. Eu leio esse interesse como uma estratégia de sobrevivência. Mas não era só isso que ele fazia. Além de coletar cultura material, o que fazia Nimandaju? Coletava vocabulários de vários povos indígenas brasileiros, tá certo? E produzia trabalhos acadêmicos sobre eles. Então, além da cultura material, além desse, né, o que ele fazia ali? Coletava, né, vocabulários de línguas não escritas. E isso é fundamental. Por quê? Um vocabulário de uma língua escrita, tudo bem, está nos livros, está nos dicionários, de uma língua oral, uma tradição oral não escrita. Se você não coleta o vocabulário, né, e os falantes dessa língua morrem ou são dizimados, como ocorreu, ou são, entre aspas, aculturados, você perde esse elemento fundamental da cultura daquele povo, que é o seu idioma. Então, o Nimandaju, ele coleta também, né, vários vocabulários. Em 1925, ele casa, né, com Jovelina do Nascimento, né, uma potiguar, tá certo? E no ano seguinte ele obtém a cidadania brasileira, 1926. Bom, entre 1926 e 1931 ele continua, né, fazendo as suas expedições, coletando artefatos da cultura material, coletando vocabulários e escrevendo artigos e monografias sobre esses indígenas. Então, a própria Donati diz, em relação a essa face de colecionador do Nimandaju, né, diz ela, naquela época, o colecionismo realizado por Nimandaju e financiado pelos museus europeus era uma atividade comum e valorizada entre os antropólogos, né? Depois disso, a gente faz a crítica, hoje é totalmente diferente, mas naquele momento, né, nos primeiros 30 anos do século XX, era um processo legítimo realizar esse tipo de ação. Bom, uma outra face importante de Kurt Nimandaju, como eu já disse, né, na introdução dessa videoaula, Kurt Nimandaju, ele era autodidata, nunca fez um curso superior, né? Então, tudo que ele produziu foi a partir de leituras que ele fazia, e ele era um leitor voraz, né, da literatura antropológica contemporânea a ele, principalmente a etnologia indígena, e isso a gente pode verificar, evidentemente, né, nos livros que ele publicou, nas monografias e nos artigos, tá certo? Bom, mas o que acontece? Ele acaba sendo descoberto por Robert Lowe, cuja foto está aqui, que é um dos grandes antropólogos americanos, norte-americanos. Foi orientando de Franz Boas, que é o fundador da antropologia americana, e foi o responsável por estabelecer a cátedra de antropologia em Berkeley, na Universidade da Califórnia, que é uma referência até hoje mundial no desenvolvimento da antropologia. Então, o Robert Lowe, tá, ele começa a ler os trabalhos de Nimandaju, acha aqueles trabalhos extraordinários, tá certo? E começa a ser estabelecida a partir de então uma correspondência entre Nimandaju e Robert Lowe. E o que acontece? O Lowe, tá certo, começa a financiar, não o Lowe, a pessoa física, né? Mas enquanto, né, catedrático de antropologia da Universidade da Califórnia, ele consegue fundos para que o Nimandaju desenvolva os seus trabalhos de campo na América do Sul, tá certo? E começa a colaborar com ele. Tá? E começa como? Traduzindo os trabalhos do Nimandaju para o inglês e produzindo alguns trabalhos, não é, em coautoria, muitos. Tá? Então, a bibliografia do Nimandaju não é o caso aqui da gente desenvolver, mas lá como eu disse, na biblioteca virtual, você pode achar tudo isso. Bom, e essa parceria, né, ela é muito prolífica, como eu disse. E, em 1939, o Robert Lowe traduz do alemão para o inglês a monografia Os Apinaé,
sobre os índios Apinagé, que depois foram estudados pelo professor Roberto da Mata, né? A tese de doutorado do Mata, publicado com o nome, com o título Um Mundo Dividido, que é mais uma referência clássica da antropologia brasileira, produzido pelo nosso maior antropólogo vivo. O maior antropólogo brasileiro vivo hoje é Roberto Augusto da Mata. E o Mata estuda os Apinagé, claro, e se baseia, né, claro, entre a bibliografia, tem lá uma leitura muito atenta dos Apinagé. Tá certo? Bom, e ele publica isso, tá, lá aos auspícios da Universidade Católica, da editora da Universidade Católica de Washington, essa monografia. Entre 1940 e 42, ele começa a pesquisa dele com os ticuna, que é muito importante. Essas relações com os ticuna, ou tucuna, se vocês preferirem, tá certo? Ele começa a partir de 1940, e é exatamente na terra indígena tucuna que ele vai falecer em 1945. Bom, aí o que acontece? Segunda Guerra Mundial. Estávamos, né, nesse período, 1942, do auge da Segunda Guerra Mundial, e o Kurt Niemann da Ju era alemão, né? E o exército brasileiro recebe denúncias de que ele seria um espião nazista do Brasil, né? Fake news. Porque não há nenhum registro objetivo de que jamais Kurt Niemann da Ju tenha sido nazista, pelo contrário, vivia entre os índios, estudava os indígenas, né, e muito menos espião nazista. Mas, ao mesmo tempo, naquela época, né, havia aí um clima de hostilidade entre ele e os ticuna. E numa carta que ele dirige a Herbert Baldus, que é um antropólogo clássico brasileiro também importante, contemporâneo a Kurt Niemann da Ju, mas que era um antropólogo profissional, digamos assim. Então, numa carta a Baldus, o que o Niemann da Ju diz? Trataram debalde convencer os ticuna de que deveriam assassinar-me. Então, ele já tinha essa desconfiança que havia, né, uma articulação para assassiná-lo. E aí, várias teses são levantadas em relação a isso. Claro que o papel do Niemann da Ju como um defensor dos povos indígenas pode ser um elemento aí definidor disso. Por quê? Veja, ele estava pesquisando os indígenas numa fronteira, não é, de expansão importante da sociedade brasileira. Depois, o próprio Darcy Ribeiro vai mostrar, não é, que a expansão, né, as fronteiras de expansão econômicas da sociedade brasileira é que foram as grandes responsáveis, né, pelo processo de genocídio, extermínio e depopulação de muitas populações indígenas. Tá certo? Então, evidentemente, com um trabalho de defesa que o Niemann da Ju fazia naquele momento, tá certo? Ele incomodava interesses econômicos, interesses políticos. Mas são hipóteses. Né? E para Julian Stewart, que é um outro autor importante americano, também da geração do Robert Lowe, que era o responsável, não é, pela redação do Handbook of South American Indians, tá certo? Que é, né, o manual dos índios sul-americanos, né? Então, né, existia toda uma etnologia indígena americana puxada lá por Boas e seus discípulos, tá? E que essa publicação do Julian Stewart era para se dar conta, né, do que estava sendo produzido pelos indígenas sul-americanos, os indígenas sul-americanos, tanto os das terras altas, né, os indígenas ali da Cordilheira dos Andes, como das terras baixas, tá certo? Inclusive, o Niemann da Ju, ele desenvolve vários verbetes, ele publica aí, né, e artigos aí no Handbook. Tá? Mas ele escreve para Julian Stewart uma carta também. A nação com que vivo e trabalho há 40 anos, julgando-me incorporado, me trata a priori como um inimigo mortal. Então, isso está na carta que ele dirige a Julian Stewart. Bom, nesse ínterim, né,
Nimue Daju já era, né, uma personalidade altamente respeitada no meio da antropologia brasileira e no meio da inteligência nacional, tá certo? Então, aí eu, né, falo, o professor Nimue Daju foi uma outra face dessa personalidade extraordinária que foi Kurt Nimue Daju. Ele ministra entre 1941 e 1944, não existia cursos de antropologia no Brasil. Como eu disse, essa atividade, né, de ensino da antropologia é desenvolvida nos museus. E ele, não é, administra o curso de etnologia americana lá no Museu Geld, em 1941 e 1944. E em 1943, quando ele estava no Rio de Janeiro, a convite do Marechal Rondon, que é essa referência do indigenismo brasileiro, né, o homem que cunhou uma frase que se tornou a divisa do SPI depois da FUNAI, né, quando ele estava ali tentando a pacificação dos Nambiquara e os indígenas metendo flecha para cima, e eles, inclusive, acuados, o pessoal querendo reagir, né, os comandados do Marechal Rondon querendo reagir, e Rondon cunha uma frase que se tornou clássica para nós e antológica. Disse Rondon: no processo de pacificação, morrer se preciso for, matar nunca. Né? Então Rondon, que é um ícone aí do SPI, mais uma vez com todas as suas contradições, tá certo? Ele convida, não é, o Nimue Daju para ir para o Rio de Janeiro, tá certo? E ele ministra cursos no Museu Nacional, tá? Bom, e aqui nessa foto, a foto de 1943, tá aqui o Kurt Nimue Daju dando aula de etnologia para alunos do Museu Nacional. Na foto aqui tem o Luiz de Castro Faria, que também é uma referência, professor do Museu Nacional. Este sim, eu fiz um curso com Castro Faria, né, quando eu estava fazendo um mestrado lá. A Heloísa Alberto Torres, que foi diretora do Museu Nacional por muito tempo, né, a filha de Alberto Torres. Então tem essa foto aí desse curso, né? E a partir daquele momento ele passa, né, a receber um salário mensal do museu, tá? E juntamente com a Heloísa Alberto Torres passa a traduzir as suas monografias e publicar no Museu Nacional, né? E em 1944, é importante que se diga, ele finaliza o seu monumental mapa etno-histórico do Brasil e regiões circunvizinhas, que tinha sido encomendado pelo Museu Nacional. O que é esse mapa? O mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes, nós temos ele aqui, tá certo? Na legenda você tem os grupos indígenas identificados por Kurt Nimue Daju, não apenas aqueles que ele teve o contato direto, mas todos, né, os grupos indígenas já tinham sido registrados, não é, por algum etnólogo, por algum antropólogo, ou mesmo por sertanistas, etc. E se você, não sei se está dando para ver, vai ter a resolução para a gente ver isso nessa videoaula, mas não são pontos que a gente identifica, aqui está tal etnia. Não, são arcos e retas que mostram o deslocamento desses povos historicamente na sociedade brasileira, no território brasileiro, melhor dizendo, né? E o que diz o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional sobre o mapa etno-histórico do Kurt Nimue Daju? Está lá no site do IPHAN, que recentemente patrocinou a reedição, né, desse mapa. O que está dito ali? Elaborado artesanalmente e medindo cerca de 2 metros por 2 metros, ou seja, é um mapa que tem 4 metros quadrados, feito à mão por Kurt Nimue Daju. O mapa etno-histórico do Brasil e regiões adjacentes é uma síntese definitiva de uma vida inteira dedicada ao estudo das línguas e culturas indígenas. Continua o Instituto. Este monumento, está inscrito pela Unesco
no programa Memória do Mundo, destinado a reconhecer como patrimônio da humanidade os acervos e documentos arquivísticos e bibliográficos de grande valor cultural, histórico e de memória. Então, esse é um legado de Curtin Moeda da Ju, um legado importantíssimo para o conhecimento, né, dos povos indígenas brasileiros e até, né, inclusive até, né, para todo o processo, né, político de defesa desses povos. Bom, e aí tem a questão da morte de Curtin Moeda da Ju, que é algo que virou quase uma lenda urbana na antropologia brasileira. Há vários estudos sobre isso. Por exemplo, tem um estudo do professor Roque Laraia, por exemplo, um artigo chamado A Morte e as Mortes de Curtin Moeda da Ju. Por quê? Porque foi uma morte misteriosa. Tá? O que acontece? O Moeda da Ju tinha sido designado, né, para exercer as funções de delegado dos índios do Alto Rio Solimões, tá certo? Né? E ele se dirige lá para a terra indígena Tucuna para assumir o seu cargo. Né? E o que acontece? No dia 9 de dezembro ele é designado e no dia 10 de dezembro, após chegar na terra indígena, ele morre de forma misteriosa. Bom, aqui está uma foto já da viúva dele de luto, né? Essa é uma foto aí de 1945, ela de luto, com vários indígenas em torno dela, tá certo? E aqui eu trago também lá daquele site que eu citei aí no início, né, uma homenagem lá na Iena, lá, terra do Curtin Moeda da Ju, uma homenagem a ele lá, né? Então, a Velper, que é exatamente quem organiza aquela exposição fotográfica, ela tem um texto publicado na revista Mana do Museu Nacional, um artigo muito interessante, cujo título é o seguinte: Da vida heróica ao diário erótico, sobre as mortes de Curtin Moeda da Ju. Então, o que diz ela nesse artigo? Durante muitos anos, a morte de Curtin Moeda da Ju foi assunto de cartas e conversas sigilosas trocadas entre membros da comunidade antropológica brasileira. Isso se explica não apenas pelo longo processo de compra do seu espólio, um espólio, né, de altíssimo valor científico, somente de valor científico, não deixou bens nenhum, né? Nesse processo de compra durou cerca de 6 anos, mas sobretudo pelas circunstâncias trágico-misteriosas do evento e também pelo destino conturbado dos seus restos mortais. Curtin Moeda da Ju foi vitimado por uma súbita e fulminante crise hemorrágica pouco após a sua chegada à Maloca Ticuna do Igarapé da Rita, no Rio Solimões. O corpo foi enterrado no dia 11 de dezembro de 1945, no cemitério de Santa Rita do Vaio, sendo o caso tratado como morte natural. Mas logo surgiram novas e diferentes versões para as causas da morte. E em todas elas, Curtin Moeda da Ju aparecia como vítima de homicídio. Mais especificamente, de envenenamento. Em linhas gerais, as versões de assassinato remetem a 2 possibilidades. Na primeira, Curtin Moeda da Ju teria sido envenenado pelos brancos. Na segunda, pelos índios. Sobre os motivos para o crime, as versões são as mais variadas e revelam as múltiplas perspectivas sobre o fazer antropológico deste pesquisador. E é isso que eu quero dialogar com vocês, colocando a seguinte questão, né? O Moeda da Ju foi um antropólogo bastante controverso, tá certo? Essa foto, tá? Curtin Moeda da Ju, né, a cavalo com o indígena Canela, cerca de 1935, do acervo da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, tá certo?
Bom, dá para perceber por essa foto, né? Parece haver um envolvimento, né, emotivo aí dessa indígena Canela com Nimuendaju, né? Bom, e há referências de vários autores, né, que realmente, né, Nimuendaju era um namorador inveterado, tá certo? E realmente namorava e namorou várias indígenas nesse processo dele aí, né, que, né, essa coisa meio... Ele fazia mais do que observação participante, né? Era uma participação observante. Não quero entrar no mérito dessa questão agora, né? Inclusive, ele tem toda uma produção, né, sobre sexologia, que é um tema bastante delicado em qualquer sociedade. É que dirá entre sociedades indígenas, né, de pequena escala, etc. Então, uma das hipóteses sobre o envenenamento de Curti Nimuendaju teria sido exatamente essa, em função do envolvimento emocional dele e sexual dele, né, com indígenas, o que nunca foi provado, né? E a outra hipótese, como eu aventei aqui, né, é a hipótese de que que ele ia contra interesses econômicos, né, das frentes de expansão da sociedade branca sobre os territórios e as riquezas dos territórios indígenas. Até hoje a gente vive esse mesmo tipo de situação. Olha lá Raposa, Serra do Sol, por exemplo. Olha a terra indígena Yanomami em relação, por exemplo, ao garimpo. Não mudou muito essa realidade na sociedade brasileira, né? Então, nós tivemos lá, né, um indigenista e um jornalista inglês foram mortos recentemente, né? Bruno e Ben, né, se eu não me engano aqui, porque minha memória anda meio falha para nomes ultimamente, mas enfim, né, houve um assassinato, né, exatamente de trabalhadores de campo, né, que estavam defendendo os Yanomami contra essa sanha terrível do garimpo ilegal em suas terras, né? Então são essas as duas hipóteses. Seja como for, né, Curti Nimuendaju realmente é um personagem chave da antropologia brasileira. E nós vamos terminar a nossa videoaula aqui trazendo alguns depoimentos, né, de antropólogos e antropólogas brasileiras e brasileiros, né, sobre Curti Nimuendaju. O primeiro depoimento que nós trazemos aí sobre Curti Nimuendaju, o já citado Schroeder, lá do verbete sobre ele na Enciclopédia de Antropologia da USP, que está também disponível na internet. O que diz Schroeder? Curti Nimuendaju é considerado o maior especialista dos povos indígenas do Brasil na primeira metade do século XX, e um personagem-chave na constituição da antropologia brasileira. Foi daí que eu tirei o título dessa videoaula. 4 décadas dedicadas à etnologia brasileira e 34 pesquisas de campo. Gente, 34 pesquisas de campo, tem que ver outro antropólogo brasileiro que tenha feito esse volume de pesquisas de campo. 34, não é pouco, pelo contrário. É quase uma pesquisa de campo por ano, realizadas com cerca de 50 grupos indígenas, né? E ele diz, né, essas 4 representam os ingredientes principais da sua biografia. Né, essa parte, o lado B aí, claro, ele é importante, a gente discute, mas o fundamental, né, é o legado que Curti Nimuendaju nos trouxe em relação, né, ao conhecimento dessas populações indígenas. Embora autodidata e sem formação acadêmica, os trabalhos e contribuições de Nimuendaju são amplamente reconhecidos no meio acadêmico contemporâneo em antropologia e áreas afins. Nesse slide aqui, o que nós trazemos aí? O quadro das pesquisas de campo realizadas por Nimuendaju, né, detalhadamente aqui todas as pesquisas, né, as regiões, né, e os grupos e as etnias que ele trabalhou. E aqui, né, primeiro, né, aqui no estado de São Paulo, as primeiras expedições lá até os anos 20, e depois ele se transfere para para Belém do Pará, né, fica lá
sediado no Museu Geld, e ele faz expedições ao Amapá, né, a Cabeça de Cachorro, onde hoje tem a maior concentração de grupos indígenas no Brasil, lá no Alto Rio Negro, os Ticuna aqui dos Solimões, enfim, né, chega a pesquisar também os Machacali, etc. Enfim, então esse mapa traz exatamente, né, essas pesquisas. Bom, né, então o que Baldos disse sobre Curti Moendaju, né, no obituário que ele escreveu sobre Curti Moendaju? Está certo em inglês aqui, mas eu vou fazer uma tradução aqui simultânea. Então, disse Baldos: Moendaju era um cientista escrupuloso, não é? e um lutador incorruptível pelos seus altos ideais de justiça e caridade. Durante toda a sua vida, ele lutou ao lado dos indígenas contra os representantes da nossa civilização que invadiram seus territórios com armas superiores, o que a gente viu, por exemplo, em relação aos Caingangue. Por esses esforços, ele era amado pelos perseguidos, né, tornando-se um deles. E com eles ele sofreu, não é, o ódio do colonizador para quem os indígenas não são gente, né? Palavras de Herbert Baldos. Expedito Arnaud, tá certo? Também traz aí, né, uma biografia aí do Moendaju. Ele vai dizer: ao contrário dos etnólogos de formação acadêmica, o que pode parecer muitas vezes um defeito de Moendaju, né, diz ele, né, que geralmente só procuravam estudar as peculiaridades das culturas indígenas, tá certo? Moendaju interessava-se vivamente pelos destinos das populações tribais, né? Que é esse lado dele como um lado de um militante da causa indígena brasileira. Então é importante dizer que Moendaju foi também um militante da causa indígena brasileira. Darcy Ribeiro, nosso grande Darcy Ribeiro. O que escreveu Darcy Ribeiro sobre Moendaju na introdução, né, da publicação do livro O Fim da Triboti, né, publicada em 93. Diz Darcy Ribeiro: Curti Moendaju é o pai fundador da etnologia brasileira, com obra mais alentada e relevante que a de todos nós que o sucedemos. Autoexplicativa. Berta Ribeiro, né, também uma antropóloga importante, né, foi esposa do Darcy, mas, enfim, teve uma vida, uma contribuição extremamente independente do Darcy Ribeiro, depois se separaram e tudo, mas, enfim. O que a Berta Ribeiro, né, nessa introdução sobre o mapa etnohistórico, na publicação de 1982, ela traz um aspecto interessante, diz ela: alemão por nascimento, brasileiro por adoção e índio por identidade. Na expressão de Emmerich e Leite, Curti Moendaju ostentava também o título de humanista e sábio, que começa a ser revelado a um público mais amplo que o estreito círculo dos estudiosos da antropologia. Aliás, essa videoaula, né, ela tem também esse propósito, né, de popularizar Curti Moendaju, que incrivelmente, né, não tem um filme sobre Curti Moendaju produzido pela cinematografia brasileira. Né? Um homem com esse perfil, com essa trajetória de vida, né? Nos Estados Unidos teria uns 30 filmes sobre ele, no Brasil não tem nenhum, né? Mas enfim, então é importante conhecer essa figura. E o meu querido professor Roque Laraia, meu orientador de graduação, ele diz o seguinte: Curti Moendaju constituiu-se em uma das poucas entidades mitológicas da antropologia brasileira, né? Então ele está acima do bem e do mal. E finalmente, Eduardo Viveiros de Castro, que eu já fiz as referências a Eduardo Viveiros de Castro aqui, né, que ele publica, né, esse livro, Curti Moendaju, 104 mitos indígenas nunca publicados, isso é publicado em 1986, e o que o Eduardo Viveiros de Castro diz: Moendaju foi guiado por um compromisso radical, ético, político
epistemológico e vital com as formas de vida e a sorte dos povos indígenas. Mais que teuto brasileiro, naturalizou-se em 1922 com o nome de Kurt Nimuyandaju, ele foi um teuto ameríndio, pois Nimuyandaju nunca escondeu seu desprezo e sua indignação face aos habitantes de origem ou identidade europeia do Brasil, responsáveis pela miséria física e psicológica dos índios, incapazes, em geral, de perceber e admirar a dignidade intrínseca das formas culturais nativas. Incorporando antifrasisticamente o uso local, Nimuyandaju os chamava de cristãos. E mais tarde veio a classificá-los de neo-brasileiros, anacronismo nem por isso menos eloquente. Então esse é o nosso personagem da nossa aula de hoje, Kurt Nimuyandaju, a partir da avaliação, né, de antropólogos que são referências, né, na nossa ciência no Brasil. Quero mais uma vez agradecer a todas, todos e todes por assistirem a esse vídeo. Foi uma honra contar, né, com vocês aqui no nosso canal, né? Já peço, se você ainda não deu, dá um like aí, porque isso ajuda muito o canal, ajuda no engajamento do canal. Se inscreva se você ainda não está inscrito, clica lá no sininho para receber as notificações sobre novos vídeos que nós temos e compartilhe esse vídeo se você gostou dele. Então, mais uma vez, muito obrigado. Quero agradecer também, nesse momento, a toda a equipe, né, do projeto de extensão Divulgação Científica da Antropologia em Plataformas Digitais, né, que foram fundamentais para a realização desse vídeo. Eles vão estar todos nominados aí na descrição, né, do vídeo aí. E também ao Lab Libras, né, que nos disponibilizou esse espaço extraordinário, esse equipamento aqui de primeira linha, não é? E as pessoas que estão por trás desse equipamento, mais importante do que tudo, quero agradecer muito aí Reinaldo e Bernardo aí, que fazem o Lab Libras, que é um patrimônio da Universidade Federal de Campina Grande. E, mais uma vez, muito agradecido aí pelo espaço, né, e pela possibilidade de desenvolver esse vídeo num espaço tão profissional que é que nós dispomos. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, todas e todes, e até a próxima.